Olá, turma, mais uma vez aqui para uma aula virtual de Química Orgânica para os terceiros anos da tarde. Antes de começar, vamos lembrar aí de curtir os vídeos, quem não assinou ainda o canal da escola assinar, tá certo? Assistir os vídeos, assistir de novo, parar, verificar todas as informações, fazer anotações, tá ok? Então vamos lá. Nossa aula de hoje, de Química Orgânica, vamos aí reforçar os conceitos importantes já começados a serem vistos, já com acompanhamento do livro de vocês, né, de terceiro ano, onde a gente verificou aí a classificação das cadeias carbônicas que também é o que a gente chama aí as moléculas orgânicas, tá certo? Por que que as moléculas orgânicas também são chamadas de cadeias carbônicas? Porque a gente viu que temos elementos simples, pequenos, como é o caso do menor, né, da menor e mais simples molécula orgânica, que é o gás metano, com um carbono e 4 hidrogênios ligados a esse carbono por ligações simples, mas nós temos moléculas gigantescas com diversos tipos de ligações entre carbonos e os outros elementos comuns às moléculas orgânicas, que na grande maioria se repetem em padrões de ligação que normalmente os carbonos são os que estão aí mais presentes, né? Portanto, no esqueleto dessas moléculas, formando exatamente séries de carbono, séries de ligações em carbono. Daí o nome de cadeias carbônicas. Com isso, a gente vai reforçar essa ideia das cadeias carbônicas através do estudo delas pelas suas classificações, tá certo? Lembrando que a gente também viu para que a gente pudesse, né, classificar as cadeias carbônicas de diferentes parâmetros, que nós podemos também ter, primeiramente, classificação dos carbonos com relação a quantos outros carbonos cada átomo de carbono está ligado na molécula orgânica. Então, quando ele está ligado somente a um carbono, ele é um carbono primário, ou quando não está ligado a nenhum, né? Em relação aos outros elementos, não, essa análise é com relação apenas à ligação de carbono-carbono. Quando ele está ligado a 2, que é o secundário, a 3, que é o terciário, e a 4, que é o quaternário. Professor, passou lá a atividade, mostrou no livro, teve o vídeo, teve a aula do Google Meet, mas ainda fiquei com dúvida. Então, o que é que eu resolvi fazer? Eu resolvi, nessa aula, a gente dar continuidade à classificação de cadeias carbônicas, reforçando os conceitos para fazer a atividade de AP2, que ainda vai ser sobre isso, para a gente aí aprender passar do passo de engatear para andar e resolvermos 3 questõezinhas simples de vestibular, reforçando esses conceitos na prática, né? Para que a gente possa tanto resolver quem ainda não conseguiu resolver a AP1, como a AP2 com esses conceitos, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui para vocês essas questões. Pronto. As questões estão aqui na tela. São questões tiradas do livro de vocês, da seção lá de vestibular, né? Que fica após as atividades principais. Então, vamos resolver aqui por partes, certo? Espero aí que vocês estejam conseguindo visualizar bem. Vocês perceberam, gente? Eu acabei não comentando. Estou utilizando uma nova ferramenta que eu adquiri para que a gente pudesse ilustrar melhor esse assunto, né? Que assim como lá também no segundo ano comentei, acaba que a gente precisa usar muito o recurso da lousa, da anotação, para ficar melhor ilustrado. Espero que depois vocês comentem aí se isso já dá uma ajudada, né? Já dá uma dinamizada na nossa aula, né? Então vamos aqui para essa primeira questão aqui, ó. Ácido adípico de fórmula, a fórmula que está aqui é a fórmula estrutural, é como estão ligados os átomos, né, na molécula.
E ele diz, a questão pede o seguinte: é empregado na fabricação do nylon e apresenta a seguinte cadeia carbônica. Então, para fazer o nylon, se utiliza alguns materiais. Dentre esses materiais, nós temos o ácido adípico, que é essa estrutura aqui, certo? Então, com relação a ser saturada e insaturada, vamos relembrar. Uma molécula, ela vai ser saturada ou insaturada. Eu vou considerar o quê? Eu vou considerar se tem ligações duplas. Mas mais do que se tem ligações duplas, eu vou considerar se essas ligações duplas estão entre átomos de carbono. Então, por exemplo, aqui, ó, tem ligação dupla, mas não está entre átomos de carbono, está entre um carbono e oxigênio. Então, tem saturação, mas, por enquanto, aqui vamos segurar, porque se fosse só por essa dupla ligação, essa molécula não seria insaturada. Quando é que uma molécula ela é insaturada? Quando ela tem ligações duplas ou triplas, insaturações no caso, que é quando é dupla ou tripla, mas estejam entre átomos de carbono. Então, essa molécula aqui, ela tem saturação, ela tem dupla, mas não está entre átomos de carbono, está entre um átomo de carbono e oxigênio, tanto aqui como aqui. Então, ela é saturada. Ela é saturada quando ela tem saturação, mas não está entre átomos de carbono, ou como essa aqui, ó, do lado aqui, vou aproveitar esse desenho, mas ou nem tem, nem dupla nem tripla. Então, ela é saturada do ponto de vista se tem ou não dupla ligação, está entre átomos de carbono ou não, a molécula ela é classificada em saturada ou insaturada. Com isso, você já descarta essas três opções aqui, ó, que tem dizendo aqui insaturada. Então, as opções estão entre A e a B. Então, vamos lá. Aberta ou fechada, que a gente também viu que é acíclica ou cíclica. A aberta também é chamada de acíclica e a fechada é chamada de cíclica. O próprio nome já está sugerindo, tem a ver com ciclo. Então, eu sugeri que você se associasse sempre o ciclo ser identificado com polígonos regulares a partir do triângulo. Quando você tem uma molécula que tem algo que lembra um triângulo, um quadrado, um pentágono e assim por diante, um hexágono, então você identifica facilmente uma molécula que tem um ciclo. Quando você não tem algo que parece com isso aqui, então ela é aberta, ela não tem ciclo. Ela é, no caso, acíclica ou aberta. Essa molécula, se vocês observarem bem, ela vai aqui quase que confundir a gente, né? De acreditar que ela é uma desse tipo, a cíclica que forma ciclo, mas não é. Quer ver? O que parece um polígono regular, na verdade, é quase. Para isso tem que fechar, né? Ó. E o que é que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma molécula que, na verdade, está quase fechando aqui, mas não está. Ela só foi quase que dobrada, mas está faltando aqui fechar aqui. Então, ela não está formando um ciclo. Ela é uma molécula que continua sem ciclo. Ela é acíclica ou aberta. Então, continuamos entre a A e a B. Agora, em relação a ser homogênea ou heterogênea. Primeiramente, essa classificação de homogênea e heterogênea tem a ver com você identificar duas coisas primeiro. Você vai fazer a primeira pergunta. A molécula tem um heteroátomo? O que é um heteroátomo? São os átomos de nitrogênio, oxigênio, enxofre ou fósforo. Você fez essa pergunta? Tem um heteroátomo? Tem um desses quatro átomos? E se a resposta foi não, de cara, essa molécula, então, ela é homogênea. Agora, se ela não tem, né? Se ela não tem, ela é homogênea. Agora, se ela tem nitrogênio ou enxofre, ou fósforo, ou oxigênio, ou mais de um desses aí ao mesmo tempo, e, no entanto, não está entre átomos de carbono, não está ligado diretamente a carbono, ela também é homogênea. Pode isso? Pode. Quando é que ela vai ser heterogênea? Quando ela tem um desses elementos e estejam ligados
estejam entre átomos de carbono. Então, vamos ver aqui. Tem oxigênio essa molécula? Tem. Tem oxigênio. Ó, nós vemos aqui que ela tem oxigênio. Ela tem oxigênio aqui, né? Ela tem oxigênio aqui e tem aqui. Mas não está entre átomos de carbono, né? Ela está ligado a carbonos, mas não está entre. Como é que seria entre, professora? Aqui, ó. O oxigênio teria que estar entre dois átomos de carbono. São os éteres, a gente vai ver isso mais na frente. O nitrogênio, né, nas aminas ou nas amidas, né? A gente tem nas aminas a situação de estar entre átomos de carbono. Então, não acontece isso aí. As ligações aí do oxigênio com o carbono estão nas extremidades ou estão entre um átomo de carbono e hidrogênio. Então, ela é homogênea. Então, dessa maneira, a gente resta aí a opção A. Então, você vai vendo que você consegue resolver por exclusão também, para ter certeza. É uma questão dessa, precisa calma e observação. Então, não é difícil. Agora, o volume de conceitos que você tem que ter guardado na sua cabeça, na sua mente. Então, aqui, ó. Então, é a opção A, né? Porque foi a que a gente foi excluindo, então, a opção A. E aí, só para entender o que é normal, uma cadeia normal é aquela onde você não vai ter, né, carbonos terciários e quaternários, você vai ter carbonos primários e secundários, ou seja, que estão ligados apenas, né, aí a carbonos, onde eles vão ter cada um, ou vão estar ligados a um carbono, ou a nenhum, ou a dois. Isso acontece, portanto, de maneira que não existe ligações de carbonos entre os carbonos aqui, ó, entre carbonos intermediários. Então, não forma ligações de átomos de carbonos que eles sejam terciários. Esse carbono aqui é um carbono terciário. 1, 2, 3. Então, não forma o que a gente diz que é a ramificação. Você, quando passa aqui, ó, isola essa parte da molécula, que a gente vai ver que se chama cadeia principal, não fica pedaços, ramos, né? Então, essa cadeia que não tem isso, não tem esses carbonos terciários ou quaternários, né? Ela só tem carbonos primários, ó, tá ligado a um, ou carbonos secundários, que estão ligados a dois. Ela é uma cadeia normal, tá certo? Aqui na segunda questão, tá do ladinho, é do vestibular no Federal do Pará, a gente está pedindo exatamente para utilizar esses conceitos de carbono primário, secundário, terciário, assim por diante. A gente tem essa estrutura aqui, e está dizendo que as quantidades totais de átomos de carbono primário, secundário e terciário são respectivamente iguais. Então, nem tem quaternário, né? A gente só vai até o terciário aqui para essa questão. Então, qual vai ser aqui as opções respectivamente? Vamos aqui separar. Primário. Primário, a gente vai botar aqui um pezinho, vai ser exatamente aqueles que só estão ligados a um átomo de carbono. Vamos olhar só em relação à ligação de carbono. Ele pode até estar ligado a outros elementos, mas você vai observar só em relação a átomos de carbono. Então, esse carbono aqui, primeiramente, ó, em relação a átomos de carbono, ele só está ligado mais esse aqui, ó. Então, tem um, né? Então, ele é primário. Esse aqui também só está ligado a esse aqui, ó. Então, ele é primário. Esse átomo de carbono aqui, ó, esse aqui que eu tô com um cursor em cima, ele tá ligado a esse e a esse. Então, ele é terciário. Quando você for fazer, você sempre faz essa marcaçãozinha para depois contar. Primeiro identifica, depois conta. Esse aqui é um Tzinho, viu? Esse aqui é um T. Esse aqui, ó, que eu tô com o cursor em cima, ele tá ligado a esse da esquerda, a esse de baixo e a esse aqui da direita. Então, ele é também terciário. Esse outro aqui, ó, de baixo, só tá ligado ao de cima, então ele é primário. Esse aqui que eu tô com o cursor em cima, ele tá ligado ao da esquerda e ao da direita, então ele é secundário. Esse aqui, ó, que eu tô com o cursor em cima, ele tá ligado ao da esquerda, ao da direita, ao de baixo, então ele é terciário. O da ponta aqui, da direita, que eu tô com o cursor em cima, só tá ligado ao da esquerda, então ele é primário.
Hoje os cachorros estão danados para latir. Estão a fim de aprender química. E aqui, esse aqui que eu tô em cima, tá ligado só... Embaixo tá ligado só o de cima, então ele é primário. Então, agora vamos contar. Primário, nós temos... Vamos aqui marcar a cozinha da caneta. Né, pra gente ficar melhor de identificar. Então, aqui, ó. Esse aqui, ó. Primário, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Secundário. Secundário tem... Deixa eu ver aqui. Secundário tem só esse aqui, ó. Né, ó. Então, tem 1. E terciário, ainda tô aprendendo a usar essa caneta. A escaleta tá bonita. Tem 1, tem 2, tem 3. Respectivamente, então, primário, secundário e terciário é 5, 1 e 3. Então, a gente tem aqui a opção certa, a opção B. Estou, como repetindo, eu estou aproveitando a resolução de questões de vestibular para a gente fixar melhor esse conteúdo, tá, gente? Para a gente avançar. Então, vamos aqui para a terceira questão. Então, aqui marcar é a B. Aí tem outras questões lá semelhantes que eu vou utilizar para a AP2, tá certo? Então, na terceira aqui, o linalol, substância isolada do óleo de alfazema, apresenta a seguinte forma estrutural. Então, como estão ligados, estão aqui, ó. Aí, a gente vai aqui na resolução, utilizando os conceitos que a gente até explorou já aqui na primeira, né? Em relação a ser aberta, fechada, né? Normal, quando normal ou ramificada, saturada, insaturada, homogênea. Então, ó, tem nada de ciclo, nada que lembre um triângulo, um quadrado. Então, ela é acíclica ou cíclica. Ela é acíclica. Então, a gente já descarta todas aquelas que vêm com o nome cíclica ou alicíclica, que é o que a gente chama de uma variação entre as duas opções, que a gente ainda vai explorar um pouco disso aí. Então, a gente vai para as opções que tem acíclica. Vamos por exclusão aqui, então, é entre a A, a B e a E. Normal. Normal só vai ter carbonos primários e secundários. E o que acontece aqui? A gente já vê aqui carbono terciário, né? Aqui outro carbono terciário. Então, se ela tem carbono terciário ou quaternário, ou os dois, ela automaticamente ela é o que não, o contrário de normal, que é ramificada. Isso aqui, ó, são ramificações, certo? Então, as opções que a gente já tinha isolado, que tem ramificado, é a B e a E. Então, a gente já vai aqui, pegar aqui, deixa eu botar aqui, a gente já vai aqui, apagar a A como opção, né? Vamos voltar aqui para a canetinha vermelha e vamos aqui. Ficamos ainda com a opção B ou E. Vamos aqui analisar a próxima classificação, saturada ou insaturada. Para ser saturada, eu não tenho duplas ou triplas, ou essas duplas ou triplas não estão entre átomos de carbono. A gente está vendo de cara que aqui a gente tem mais de uma dupla, mais de uma insaturação, e está claramente entre átomos de carbono. Então, essa molécula é insaturada. Então, de cara aqui, a gente já descarta porque ela é saturada. Então, obviamente, a gente já viu aqui que a opção correta é a opção B, né? E a opção B, para concluir, vamos verificar aqui a informação de ser homogêneo ou heterogêneo, né? Ela é homogênea porque, apesar de ter heteroátomo, o oxigênio é um heteroátomo, assim como aconteceu aqui na primeira, não está entre átomos de carbono, né? Então, ela é homogênea. Então, gente, essa foi uma forma da gente ver mais exemplos, falar mais detalhadamente, aplicar em questões semelhantes à P1 e automaticamente a gente também já treinar um pouco mais para o que a gente vai ver ainda e fixar melhor o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, né? Fica aqui meu abraço, que vocês explorem os assuntos dos vídeos feitos pelos professores, revisem, assistam várias vezes quando for necessário, né?
façam anotações, que a gente só aprende quando a gente tira dúvidas, e dúvidas só são geradas quando a gente estuda, tá certo? Então, fiquem com Deus e até breve, né? Fiquem bem, tá certo?